O toque do celular ecoou pelo apartamento luxuoso na cobertura do edifício mais prestigioso do bairro de Boa Viagem. Caio Tavares Mendonça deslizou o dedo pela tela, sem nem mesmo olhar para o nome do chamador. Era seu pai, como de costume, ligando para lembrá-lo da reunião com os acionistas. "Já estou a caminho", respondeu secamente, enquanto ajustava o nó da gravata italiana diante do espelho. O amplo apartamento com vista para o mar do Recife refletia perfeitamente a personalidade de seu proprietário. Minimalista, impecável e frio. Obras de arte caríssimas decoravam as paredes brancas, mas nenhuma delas tinha sido escolhida por ele. Todas foram adquiridas por um decorador contratado, seguindo o padrão esperado para alguém de sua posição social. Aos 35 anos, Caio era o presidente do Grupo Tavares Mendonça, um conglomerado empresarial com atuação em diversos setores que havia sido fundado por seu avô e expandido pelo pai. Assumira o cargo 5 anos antes, após o falecimento de sua mãe, Cecília, a única pessoa que realmente o compreendia. Desde então, tornara-se ainda mais fechado, dedicando-se exclusivamente aos negócios com uma disciplina quase obsessiva. Desceu até a garagem e entrou em seu Porsche prateado. O trânsito do Recife estava caótico como sempre, mas ele sabia exatamente por quais ruas seguir para evitar os congestionamentos. Enquanto dirigia, repassava mentalmente os números que apresentaria na reunião. O grupo estava prestes a iniciar um novo empreendimento imobiliário de luxo na orla da cidade, e ele precisava convencer alguns acionistas mais conservadores. Chegou ao imponente edifício sede do grupo em tempo recorde. Na entrada, foi recebido com reverências pelos seguranças e recepcionistas. No elevador exclusivo que levava ao último andar, onde ficavam as salas da diretoria, arrumou os punhos da camisa e respirou fundo, preparando a máscara de confiança que todos esperavam ver. "Bom dia, Letícia", cumprimentou sua secretária executiva ao passar por sua mesa. "Bom dia, Dr. Caio. Seu pai já está na sala de reuniões com os acionistas. Deseja um café antes?" "Não, obrigado." Letícia Vasconcelos trabalhava com ele há quase 4 anos. Eficiente e dedicada, era provavelmente a pessoa que mais o conhecia depois de sua mãe. Caio sabia que ela nutria por ele sentimentos que iam além do profissional, mas fazia questão de ignorar qualquer sinal nesse sentido. Relacionamentos pessoais só complicavam os negócios, e ele tinha aprendido isso da pior maneira possível com sua última namorada, Flávia Monteiro, filha do principal sócio minoritário do grupo. A reunião transcorreu exatamente como ele havia planejado. Com sua retórica impecável e apresentação meticulosa, conseguiu a aprovação unânime para o novo projeto. Seu pai, Arnaldo Mendonça, observou tudo com expressão impassível. Mas Caio sabia que ele estava satisfeito. Não precisavam de palavras para se comunicar, bastava um olhar. Após a reunião, enquanto todos se retiravam, Arnaldo se aproximou do filho. "Jantar hoje?" perguntou com aquele tom que mais parecia uma ordem do que um convite. "Preciso verificar minha agenda", respondeu Caio, sabendo que não tinha compromisso algum, mas evitando, como sempre, demonstrar disponibilidade imediata. "Reservei no Maison Française às 8. Não se atrase." O Maison Française era um dos restaurantes mais exclusivos do Recife, frequentado apenas pela elite local. O chefe Pierre Leblanc, vindo diretamente de Paris, havia transformado o estabelecimento em referência gastronômica no Nordeste. Caio sabia que o pai escolhera o local não apenas pela comida, mas porque pretendiam discutir o novo projeto imobiliário com potenciais investidores franceses que estavam na cidade. O restante do dia foi preenchido com reuniões e telefonemas. Caio trabalhava incessantemente, como se cada minuto ocioso fosse uma traição à memória de sua mãe e à confiança que seu pai depositava nele. No final da tarde, recebeu um e-mail importante. Os investidores franceses tinham confirmado presença no jantar. Voltou para casa apenas para tomar um banho rápido e trocar de roupa. Não havia ninguém esperando por ele. Nunca havia. Às vezes se perguntava por que mantinha um apartamento tão grande se vivia sozinho, mas logo afastava esse pensamento. O apartamento não era um lar, era apenas mais um símbolo de status, mais uma peça no tabuleiro que jogava desde que nascera.
Chegou ao restaurante exatamente às 8 horas. O maître o reconheceu imediatamente e o conduziu à mesa onde seu pai já o aguardava com 2 homens de meia idade, os investidores franceses. As apresentações foram feitas e logo estavam discutindo negócios em inglês fluente. Poderíamos pedir algo para beber enquanto decidimos o cardápio, sugeriu Arnaldo, fazendo um gesto para chamar o garçom. Foi quando ela apareceu. Uma jovem de aproximadamente 25 anos, estatura mediana, pele morena clara e cabelos negros encaracolados presos em um coque discreto. Usava o uniforme elegante do restaurante, mas havia algo em sua postura que a diferenciava dos outros funcionários. Uma dignidade natural, uma presença que não passava despercebida. Boa noite, senhores. Meu nome é Luísa Rodrigues e serei a garçonete responsável por atendê-los esta noite. Gostariam de conhecer nossas opções de aperitivos ou preferem ir direto às entradas? Perguntou em português impecável, com dicção perfeita e sem o sotaque regional que muitos recifenses carregavam. Um dos franceses pediu champanhe, e enquanto Luísa anotava o pedido, Caio a observou discretamente. Havia algo nela que destoava do ambiente, como se não pertencesse àquele lugar, embora se movesse com desenvoltura entre as mesas. Quando ela se afastou, um dos investidores franceses, Monsieur Dupont, comentou em seu idioma nativo, obviamente presumindo que apenas ele e o colega entenderiam. Cette serveuse est plutôt jolie pour une brésilienne, n'est-ce pas? Dommage qu'elle soit juste une serveuse. O comentário, que em português significava essa garçonete é bastante bonita para uma brasileira, não? Pena que seja apenas uma garçonete. Foi acompanhado por um sorriso malicioso. Caio, que dominava perfeitamente o francês, assim como outros 4 idiomas, sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a expressão neutra. Seu pai também entendera o comentário, mas apenas ergueu levemente a sobrancelha, sem demonstrar qualquer outra reação. Foi então que Caio, num impulso que ele mesmo não compreendeu posteriormente, decidiu responder no mesmo idioma. Oui, elle est belle, mais probablement pas aussi intelligente que son apparence le suggère. Ces filles ne travaillent ici que pour trouver un homme riche. Sim, ela é bonita, mas provavelmente não tão inteligente quanto sua aparência sugere. Essas garotas só trabalham aqui para encontrar um homem rico. Mal havia terminado a frase quando percebeu que Luísa voltara com a champanhe e estava parada atrás dele com a garrafa na mão. Pelo reflexo no vidro da janela, notou que ela havia escutado seu comentário. Com um movimento gracioso, ela colocou a champanhe no balde de gelo e, para completo assombro de todos à mesa, respondeu em francês fluente e com pronúncia parisiense impecável. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais je travaille ici pour payer mes études en relations internationales, pas pour trouver un homme riche. Et permettez-moi de vous suggérer que l'intelligence ne se mesure pas à l'apparence ou à la profession, mais plutôt à la capacité de ne pas juger les autres sans les connaître. Peço desculpas, senhor, mas trabalho aqui para pagar meus estudos em relações internacionais, não para encontrar um homem rico. E permita-me sugerir que a inteligência não se mede pela aparência ou profissão, mas sim pela capacidade de não julgar os outros sem conhecê-los. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os investidores franceses arregalaram os olhos, claramente impressionados. Arnaldo disfarçou um sorriso levando o guardanapo aos lábios. E Caio? Caio sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Seu rosto, geralmente impassível, não conseguiu esconder a surpresa e a vergonha. Luísa serviu a champanhe com perfeição, sem demonstrar qualquer constrangimento adicional e continuou. Voltarei em alguns minutos para anotar seus pedidos. Com licença, senhores. E se afastou com a mesma elegância com que havia chegado, deixando para trás um Caio completamente desconcertado e, pela primeira vez em muitos anos, genuinamente intrigado por alguém. Une fille impressionante, comentou Monsieur Dupont, quebrando o silêncio. Uma garota impressionante. Sem dúvida, concordou Caio, ainda observando Luísa, enquanto ela se movia entre as mesas. O jantar prosseguiu com discussões sobre negócios, mas a mente de Caio vagava constantemente para a garçonete. Como ela havia aprendido francês tão perfeitamente?
O que uma estudante de relações internacionais estava fazendo trabalhando como garçonete? E, principalmente, por que ele se sentia tão perturbado com aquele breve encontro? Quando ela voltou para servir o prato principal, Caio notou detalhes que havia ignorado antes: o brilho inteligente em seus olhos castanho esverdeados, a postura elegante que não podia ser ensinada, a forma cuidadosa como pronunciava cada palavra. Era como se estivesse diante de uma pessoa completamente diferente. Ao final da noite, quando a conta foi solicitada, Caio fez questão de deixar uma generosa gorjeta. Não como forma de compensar seu comentário infeliz, mas como um reconhecimento silencioso de que havia algo especial naquela garçonete. Algo que, inexplicavelmente, o atraía e intrigava. Enquanto deixava o restaurante com seu pai e os investidores franceses, que para seu alívio haviam ficado impressionados com o projeto e demonstrado interesse em investir, Caio lançou um último olhar para Luísa, que atendia a outra mesa. Por um breve segundo, seus olhares se cruzaram, e ele teve a estranha sensação de que aquele não seria seu último encontro. Na volta para casa, dirigindo por ruas quase vazias do Recife noturno, com o mar de Boa Viagem brilhando sob a luz da lua, Caio se pegou pensando em algo que não tinha relação alguma com negócios. Pensava em como seria ouvir novamente aquela voz respondendo em francês impecável, desafiando todas as suas expectativas e preconceitos. Durante toda a semana seguinte, Caio Tavares Mendonça não conseguiu tirar da cabeça o encontro com Luísa Rodrigues. Por mais que tentasse se concentrar nos relatórios financeiros e nas reuniões com investidores, a imagem da garçonete respondendo em francês impecável insistia em aparecer em seus pensamentos. Na sexta-feira, após uma longa tarde de negociações, tomou uma decisão impulsiva que surpreenderia qualquer pessoa que o conhecesse. Cancelou sua reunião noturna, dispensou o motorista e dirigiu sozinho até o Maison Française. O restaurante estava lotado, como era de se esperar em uma noite de sexta-feira. Caio foi reconhecido imediatamente pelo maître, que se apressou em acomodá-lo em uma mesa privilegiada. "O senhor está sozinho hoje?" perguntou o maître, com um leve tom de surpresa na voz. "Sim, apenas eu", respondeu Caio, enquanto seus olhos percorriam discretamente o salão em busca de Luísa. Logo a avistou, servindo um casal em uma mesa próxima à janela. Usava o mesmo uniforme elegante, mas hoje seus cabelos estavam soltos, os cachos negros emoldurando o rosto de traços delicados. Havia algo diferente em sua expressão também. Um brilho nos olhos, uma leveza nos movimentos que sugeria que ela estava de bom humor. Quando finalmente se aproximou de sua mesa, Caio percebeu que ela o reconheceu imediatamente. Um breve lampejo de surpresa passou por seus olhos, rapidamente substituído por um profissionalismo impecável. "Boa noite, senhor. Bem-vindo novamente ao Maison Française", cumprimentou em português, sem nenhuma referência ao incidente da semana anterior. "Boa noite, Luísa", respondeu Caio, surpreendendo-a ao usar seu nome. "Eu gostaria de me desculpar pelo comentário infeliz que fiz na outra noite. Foi completamente inapropriado e desrespeitoso." Luísa piscou 2 vezes, claramente surpresa com a franqueza dele. Por um momento pareceu não saber exatamente como reagir. Finalmente, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "Agradeço as desculpas, Sr. Tavares Mendonça. Não é todo dia que um empresário reconhece um erro, especialmente com uma garçonete. Caio, por favor. E você não é apenas uma garçonete, como deixou muito claro naquela noite", disse ele, permitindo-se um leve sorriso. "Seu francês é realmente impressionante." "Obrigada. Morei em Paris por 2 anos com uma bolsa de estudos", explicou ela, e havia um tom de orgulho em sua voz que Caio achou curiosamente cativante. "Impressionante. Estudou relações internacionais lá também?" "Sim, na Sciences Po. Fui a primeira da minha família a sair do Brasil. Imagine então estudar numa das melhores universidades da Europa." Caio assentiu, genuinamente impressionado. A Sciences Po era uma das instituições mais prestigiosas do mundo na área de ciências políticas e relações internacionais. Conseguir uma bolsa para estudar lá era uma conquista notável. E o que a trouxe de volta ao Recife? Um breve lampejo de emoção passou pelos olhos dela. Tristeza? Nostalgia? Caio não soube identificar. Família,
responsabilidades. Nem sempre podemos seguir apenas nossos sonhos, não é mesmo? Respondeu ela com uma sabedoria que parecia ir além de seus anos. Aquelas palavras atingiram Caio de uma forma que ele não esperava. Afinal, não era exatamente isso que ele também sentia? Uma vida moldada por responsabilidades, expectativas familiares e o peso do legado que precisava carregar? Certamente, nem sempre podemos, concordou pensativo. Mas estou sendo egoísta mantendo você aqui conversando quando tem outras mesas para atender. Na verdade, meu turno acaba em meia hora, respondeu ela, consultando discretamente o relógio. Mas sim, preciso voltar ao trabalho. O que vai desejar? Caio fez seu pedido optando pelo prato do dia e uma taça de vinho tinto. Enquanto Luísa se afastava, ele se perguntou o que exatamente estava fazendo ali. Não era seu costume frequentar restaurantes sozinho, muito menos buscar a companhia de alguém que mal conhecia. Havia algo naquela garçonete que despertava sua curiosidade de uma forma que ele não experimentava há anos. O jantar foi servido com a eficiência habitual do restaurante. Luísa aparecia ocasionalmente para verificar se estava tudo em ordem, sempre profissional. Mas Caio notou que havia uma leveza maior em suas interações, como se as desculpas dele tivessem aberto uma pequena porta entre eles. Quando terminou de comer e pediu a conta, tomou outra decisão impulsiva. Está chovendo muito lá fora, comentou quando Luísa voltou com a máquina de cartão. De fato, uma tempestade típica do Recife havia começado durante seu jantar. Você disse que seu turno está acabando. Posso oferecer uma carona? Ela hesitou, olhando brevemente para a chuva que castigava as janelas do restaurante. É gentil da sua parte, mas não quero incomodar. Posso pedir um táxi? Não é incômodo nenhum. Considere como parte do meu pedido de desculpas, insistiu ele, tentando manter o tom casual, embora estivesse estranhamente ansioso por sua resposta. Luísa pareceu pesar os prós e contras por um momento, antes de finalmente aceitar com um pequeno sorriso. Tudo bem. Deixe-me apenas trocar de roupa e buscar minha bolsa. Encontro você na entrada em 15 minutos? Perfeito, concordou Caio, sentindo uma inexplicável satisfação. Exatos 15 minutos depois, Luísa apareceu no saguão do restaurante. Havia trocado o uniforme por jeans, uma blusa simples e uma jaqueta leve. Com os cabelos soltos e sem a formalidade do uniforme, parecia ainda mais jovem, mas não menos elegante. Pronta? Perguntou Caio, que a esperava próximo à porta. Sim, obrigada novamente pela carona. Eles correram sob a chuva até o estacionamento onde o Porsche de Caio estava guardado. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto automático de educação que raramente tinha oportunidade de demonstrar. Dentro do carro, o silêncio inicial foi quebrado pelo barulho da chuva contra o teto e os vidros. Caio ligou o motor e o ar-condicionado, ajustando a temperatura para garantir o conforto de ambos. Onde você mora? Perguntou, preparando-se para inserir o endereço no GPS. Boa Vista, respondeu ela, mencionando um bairro histórico do centro do Recife, conhecido por seus casarões antigos, mas também por algumas áreas mais simples. Próximo ao Parque 13 de Maio. Caio assentiu, conhecia bem a região, embora raramente a frequentasse. Era um contraste interessante. Ela trabalhava em um dos restaurantes mais caros da cidade, mas vivia em um bairro de classe média. Mais um lembrete de que ela não pertencia ao mundo que ele habitava. À medida que dirigia pelas ruas molhadas da cidade, percebeu que estava curiosamente confortável com o silêncio entre eles. Não havia a necessidade habitual de preencher o vazio com conversa casual, como acontecia quando estava com mulheres de seu círculo social. Você sempre quis estudar relações internacionais? Perguntou finalmente, genuinamente interessado em sua resposta. Luísa virou-se levemente em sua direção, parecendo apreciar a pergunta. Na verdade, não. Quando era mais jovem, meu sonho era ser pianista, revelou ela, com um toque de nostalgia na voz. Estudei piano desde os 6 anos. Minha avó era professora de música e me ensinou tudo o que sabia. Piano? Caio não conseguiu esconder a surpresa. E o que aconteceu? A realidade, respondeu ela com um pequeno sorriso que não alcançou seus olhos. Instrumentos profissionais, conservatório, partituras, tudo isso custa dinheiro.
Muito dinheiro. Quando minha avó adoeceu, as aulas dela foram suspensas e, com elas, nossa principal fonte de renda. Tive que fazer escolhas. Havia uma dignidade na forma como ela relatava suas dificuldades que Caio admirou imediatamente. Não havia autopiedade em sua voz, apenas a constatação de fatos que haviam moldado sua vida. Então, você escolheu relações internacionais. Sim, sempre tive facilidade com idiomas e a possibilidade de trabalhar em organizações internacionais me atraiu. Consegui uma bolsa integral na Universidade Federal de Pernambuco e, no terceiro ano, a bolsa para estudar na França. Foi transformador. Imagino que sim, comentou Caio, pensando em como seria descobrir um mundo completamente novo, tão diferente de tudo o que se conhecia antes. Ele viajava frequentemente a trabalho, é claro, mas sempre dentro do mesmo círculo privilegiado, movendo-se entre hotéis de luxo e salas de reunião. E você? Perguntou Luísa, surpreendendo-o. Sempre quis seguir os negócios da família? A pergunta era simples, mas ninguém a fazia há anos. Todos em seu círculo assumiam que o destino de Caio sempre fora tomar as rédeas do Império Tavares Mendonça. Não, respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. Eu queria ser arquiteto. Cheguei a cursar 3 anos na Universidade de São Paulo antes de minha mãe falecer e meu pai precisar de mim na empresa, completou, percebendo que estava compartilhando informações pessoais que raramente mencionava. As circunstâncias nem sempre nos permitem seguir nossos próprios caminhos. Luísa assentiu, com uma compreensão que ia além das palavras. Por um momento, Caio sentiu uma estranha conexão com ela. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas pela experiência comum de terem abandonado sonhos por responsabilidades maiores. Vire à direita na próxima esquina, instruiu ela, interrompendo seus pensamentos. É aquele prédio amarelo. Caio parou o carro em frente ao edifício indicado. Era um prédio antigo, mas bem conservado, típico daquela região do Recife. Nada como os condomínios de luxo de Boa Viagem, mas com um charme próprio que combinava com Luísa. Muito obrigada pela carona, disse ela desfazendo o cinto de segurança. E pelas desculpas também. Não eram necessárias, mas aprecio o gesto. Eu que agradeço pela companhia, respondeu Caio, surpreendendo-se novamente com sua própria sinceridade. Foi agradável. Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro, e Caio percebeu que era a primeira vez que a via sorrir assim. Boa noite, Caio, disse ela, antes de abrir a porta e sair rapidamente sob a chuva que ainda caía. Ele a observou entrar no prédio, esperando até que ela estivesse segura dentro do hall antes de partir. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento em Boa Viagem, uma estranha sensação o acompanhava, algo entre satisfação e inquietação, como se tivesse descoberto algo importante, mas ainda não soubesse exatamente o que era. Naquela noite, deitado em sua cama king size com vista para o mar, Caio não pensou em planilhas financeiras ou estratégias corporativas. Pensou em música de piano, em Paris sob a chuva e em como seria desenhar novamente, traçar linhas em uma folha em branco e ver um edifício ganhar forma sob seus dedos. E de alguma forma, todos esses pensamentos estavam conectados à imagem de uma garçonete que falava francês perfeito e sorria como se guardasse segredos que ele gostaria de descobrir. No dia seguinte, algo incomum aconteceu na rotina meticulosamente planejada de Caio Tavares Mendonça. Pela primeira vez em anos, ele não foi ao escritório em um sábado. Em vez disso, dirigiu sem destino certo pelas ruas do Recife, eventualmente estacionando próximo ao Parque 13 de Maio, não muito longe do prédio onde deixara Luísa na noite anterior. Caminhou pelo parque, observando famílias que aproveitavam o dia ensolarado após a tempestade da noite anterior. Sentou-se em um banco e, tirando do bolso um pequeno caderno que sempre carregava para anotações de trabalho, começou a desenhar. Linhas tímidas no início, que foram ganhando confiança à medida que sua mão se lembrava de movimentos há muito esquecidos. Estava tão absorto que não percebeu o tempo passar, até que uma voz familiar o trouxe de volta à realidade. Caio! A voz de Luísa soou como uma melodia inesperada em seus ouvidos. O que está fazendo aqui? Ele levantou os olhos, momentaneamente desorientado, ao ser arrancado de seu momento de criação.
Luísa estava parada à sua frente, usando um vestido simples de algodão e carregando vários livros nos braços. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo despretensioso e ela não usava maquiagem. Ainda assim, Caio achou que nunca a vira tão bonita. Hesitou, sem saber exatamente como explicar sua presença ali. Precisava de ar fresco, estava desenhando. Ela olhou curiosa para o caderno em suas mãos, onde se via o esboço de um pavilhão de música, que ele imaginou para aquele mesmo parque. Você desenha muito bem, comentou com genuína admiração. Isso tem algo a ver com seu interesse em arquitetura? Caio assentiu, fechando o caderno com um movimento que traía seu desconforto. Não estava acostumado a compartilhar essa parte de si mesmo com ninguém. É apenas um hobby, desconversou, embora ambos soubessem que era mais do que isso. E você? Estudando em pleno sábado? Luísa sorriu, ajeitando os livros nos braços. Minha dissertação não vai se escrever sozinha. Estava na biblioteca da universidade, mas fechou ao meio-dia. Decidi terminar as leituras em casa. Posso acompanhá-la? Perguntou Caio, surpreendendo a si mesmo com a ousadia. Quer dizer, se você não se importar. Posso ajudar com os livros. Algo no olhar dela sugeriu que estava tão surpresa quanto ele com o pedido, mas após um breve momento de hesitação, assentiu. Claro, por que não? Moro a apenas 2 quarteirões daqui. Caio se ofereceu para carregar parte dos livros e eles caminharam lado a lado pelas calçadas de paralelepípedos da Boa Vista. A proximidade revelou a Caio que Luísa usava um perfume sutil, com notas de jasmim e algo que ele não conseguia identificar. Talvez baunilha ou âmbar. Era elegante sem ser pretensioso, exatamente como ela. Sua dissertação é sobre o quê? Perguntou genuinamente interessado. Acordos comerciais entre Brasil e União Europeia, com foco nas barreiras culturais e linguísticas nas negociações internacionais. Respondeu ela, e seus olhos brilharam com entusiasmo. Estou analisando casos específicos onde diferenças culturais impactaram negativamente as negociações e como mediadores culturais poderiam ter facilitado o processo. Fascinante, comentou Caio e realmente estava impressionado. Posso perguntar por que escolheu esse tema? Luísa hesitou por um momento, como se ponderasse o quanto revelar. Minha experiência na França me mostrou como nós, brasileiros, podemos ser mal interpretados em ambientes internacionais. Nosso estilo de comunicação, nossa forma de negociar. Tudo isso às vezes é lido como falta de profissionalismo pelos europeus, quando na verdade são apenas diferenças culturais. Caio assentiu, reconhecendo a precisão da observação. Em suas próprias experiências negociando com empresas estrangeiras, frequentemente precisava adaptar seu estilo para atender às expectativas dos parceiros europeus ou americanos. Você tem razão. Já perdi negócios importantes por causa de mal-entendidos culturais. Sua pesquisa poderia ser muito útil para empresas como a minha. Um breve lampejo de interesse passou pelos olhos dela. Sério? Eu adoraria ouvir sobre essas experiências. Casos reais sempre enriquecem a pesquisa acadêmica. Ficaria feliz em compartilhar, ofereceu Caio, sentindo uma estranha satisfação em poder contribuir com algo para o trabalho dela. Quando chegaram ao prédio de Luísa, Caio esperava se despedir na entrada, mas, para sua surpresa, ela o convidou a subir. Tenho café recém-passado e alguns biscoitos caseiros que minha vizinha trouxe ontem. Se você não tiver outros compromissos, é claro. Caio checou o relógio automaticamente. Em um sábado normal, estaria em seu escritório revisando relatórios ou em alguma reunião com investidores. Mas hoje, inexplicavelmente, sentia-se livre dessas obrigações. Não tenho compromissos, respondeu com uma leveza que não sentia há anos. O apartamento de Luísa era pequeno, mas incrivelmente acolhedor. Uma sala combinada com cozinha, um corredor que presumivelmente levava ao quarto e banheiro, e uma varanda minúscula onde algumas plantas floresciam em vasos coloridos. O que mais chamou a atenção de Caio, porém, foi um teclado musical em um canto da sala, posicionado como se fosse o centro gravitacional do ambiente. Não é um piano de cauda, mas serve para manter os dedos treinados, comentou Luísa, notando o olhar dele. Sente-se, por favor. Vou preparar o café. Caio caminhou até o instrumento, passando os dedos levemente pelas teclas sem pressioná-las. Você ainda toca?
Sempre que posso, respondeu ela da pequena cozinha, onde preparava 2 xícaras de café. É minha terapia. Quando estou estressada ou triste, a música me traz de volta ao equilíbrio. Gostaria de ouvi-la tocar algum dia, disse Caio, surpreendendo-se novamente com sua própria sinceridade. Luísa voltou com uma bandeja contendo 2 xícaras de café e um prato de biscoitos, que exalavam um aroma delicioso de canela e baunilha. Colocou tudo sobre a mesinha de centro e sentou-se no sofá, indicando o lugar ao seu lado para Caio. Talvez um dia, respondeu com um sorriso enigmático, mas antes me conte mais sobre esses negócios que você perdeu por mal-entendidos culturais. Durante a hora seguinte, eles conversaram como velhos amigos. Caio compartilhou algumas de suas experiências internacionais, inclusive uma negociação fracassada com alemães que interpretaram a flexibilidade brasileira com prazos como falta de comprometimento. Luísa fazia anotações ocasionais em um pequeno caderno, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam sua compreensão profunda do tema. Isso é exatamente o tipo de caso que estou analisando, comentou ela, entusiasmada. A percepção de tempo é uma das maiores diferenças culturais entre latinos e germânicos. O café esfriou, esquecido enquanto a conversa fluía naturalmente, passando de negócios internacionais para experiências na Europa, livros favoritos e, finalmente, música. E você? Perguntou Luísa, recostando-se no sofá com uma expressão relaxada que contrastava com sua postura sempre formal no restaurante. Ainda desenha frequentemente? Ou hoje foi uma exceção? A pergunta pegou Caio desprevenido. A verdade era que não desenhava há anos, até aquela manhã. Foi a primeira vez em muito tempo, admitiu, sentindo uma estranha vulnerabilidade ao confessar isso. Não sei exatamente o que me inspirou. Luísa o observou com uma intensidade que o fez desviar o olhar. Às vezes precisamos de um catalisador para nos reconectarmos com partes de nós mesmos que deixamos adormecidas, disse ela, com uma sabedoria que parecia ir além de seus anos. Para mim foi quando ganhei este teclado de presente da minha antiga professora de francês, após voltar de Paris. Fazia quase 3 anos que não tocava. E como foi? Tocar novamente depois de tanto tempo? Como voltar para casa depois de uma longa viagem? Respondeu ela com os olhos distantes, perdidos em memórias. Doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. Caio assentiu, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. Era assim que se sentira naquela manhã, com o lápis na mão, traçando linhas que pareciam ao mesmo tempo estranhas e familiares. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Através da janela aberta, podiam ouvir os sons da rua, crianças brincando, música distante, o ocasional apito de um vendedor ambulante. Era um mundo completamente diferente do silêncio asséptico do apartamento de Caio em Boa Viagem, e ele se surpreendeu gostando daquele burburinho de vida. Deveria tocar algo para mim, sugeriu olhando para o teclado. Gostaria muito de ouvi-la. Luísa pareceu momentaneamente insegura, uma expressão que Caio ainda não tinha visto em seu rosto sempre confiante. Faz tempo que não toco para ninguém além de mim mesma. Então sou um público privilegiado. Sorriu ele tentando encorajá-la. Por favor? Depois de um momento de hesitação, Luísa levantou-se e caminhou até o teclado. Sentou-se no pequeno banco, ajustou a postura e fechou os olhos por um momento, como se estivesse centrando-se. Quando seus dedos tocaram as teclas, a transformação foi imediata. As notas de Chopin preencheram o pequeno apartamento e Caio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas a técnica impecável que o impressionava, mas a emoção que ela conseguia extrair daquele modesto teclado eletrônico. A peça, um noturno que ele reconheceu vagamente de concertos a que sua mãe o levava quando criança, parecia fluir diretamente da alma dela para as teclas. Observando-a tocar, Caio percebeu que estava testemunhando algo raro e precioso. Luísa, em seu elemento mais puro, completamente entregue à música. Seu rosto antes concentrado, agora exibia uma serenidade quase transcendental. Os dedos dançavam sobre as teclas com precisão e graciosidade, criando uma narrativa sonora que falava de nostalgia, perda e beleza. Quando a última nota se desvaneceu no ar, Caio percebeu que estava prendendo a respiração.
Luísa abriu os olhos lentamente, como quem acorda de um sonho, e voltou-se para ele com uma expressão vulnerável e questionadora. Isso foi extraordinário, disse Caio, com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Você tem um dom incrível. Um leve rubor coloriu as bochechas dela. Obrigada. É o noturno em mi bemol maior de Chopin. Era o favorito da minha avó. Ela deve ter sido uma excelente professora, comentou Caio, ainda impactado pela performance. A melhor, concordou Luísa, com um sorriso nostálgico. Ela sempre dizia que a música é a linguagem da alma. Quando as palavras falham, as notas falam. Algo naquela frase tocou Caio profundamente. Quantas vezes, após longas reuniões cheias de palavras vazias e negociações estéreis, ele se sentia incapaz de expressar o que realmente importava. Talvez fosse por isso que se sentia tão atraído pela arquitetura, outra forma de expressão que ia além das palavras. O toque de um telefone quebrou o momento. Era o celular de Caio, exibindo o nome de seu pai na tela. Preciso atender, disse, levantando-se e caminhando até a varanda para ter privacidade. A conversa foi breve e direta, como sempre eram as comunicações com Arnaldo Mendonça. Uma emergência com um novo projeto imobiliário, uma reunião extraordinária convocada para aquela tarde. Sem espaço para negociações ou desculpas. Quando voltou para a sala, Luísa o observava com uma expressão compreensiva. Problemas no trabalho? Sim, infelizmente preciso ir, respondeu sentindo uma pontada de desapontamento. Obrigado pelo café e pela música. Foi uma manhã muito agradável. Foi mesmo, concordou ela, acompanhando-o até a porta. Espero que resolva seus problemas no trabalho. Antes de sair, Caio hesitou, tomado por um impulso que não conseguiu conter. Luísa, gostaria de jantar comigo algum dia? Não no Maison Française, em algum lugar menos formal onde você não tenha que trabalhar. A surpresa passou rapidamente pelo rosto dela, seguida por um sorriso caloroso que iluminou seus olhos. Eu gostaria muito. Trocaram números de telefone, e Caio prometeu ligar para combinar os detalhes. Enquanto descia as escadas do prédio, sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. A música de Chopin ainda ecoava em sua mente, misturando-se com a imagem de Luísa ao piano, completamente entregue à melodia. O contraste foi chocante quando, 2 horas depois, ele se viu sentado na sala de reuniões da Tavares Mendonça Incorporações, cercado por executivos de terno e gráficos projetados na tela. Seu pai dominava a cabeceira da mesa, sua presença comandando respeito e atenção imediatos. Como você pode ver, senhores, tivemos um problema com as licenças ambientais para o empreendimento na Orla, explicava Arnaldo com a autoridade de quem não aceita fracassos. Precisamos de uma nova estratégia, e precisamos dela agora. Enquanto os outros executivos discutiam possíveis soluções, Caio se pegou pensando na forma como o sol da manhã iluminava o rosto de Luísa enquanto ela tocava piano. Como seus dedos criavam beleza a partir do nada, muito diferente das planilhas e gráficos que ocupavam sua vida profissional. Caio, a voz cortante de seu pai, o trouxe de volta à realidade. Estamos esperando sua opinião sobre a abordagem com a Secretaria do Meio Ambiente. Todos os olhares se voltaram para ele, e Caio ajustou rapidamente sua postura, retomando a máscara de eficiência e pragmatismo que todos esperavam ver. Perdão, estava avaliando as implicações legais. Desculpou-se com uma mentira habilidosa. Acredito que devemos solicitar uma audiência direta com o secretário. Tenho contatos que podem facilitar esse acesso. A reunião prosseguiu, mas parte da mente de Caio permanecia naquele pequeno apartamento na Boa Vista, onde uma garçonete que falava francês perfeito havia revelado mais uma camada de sua surpreendente personalidade. E pela primeira vez em muitos anos, ele se perguntou se havia mais em sua própria vida do que balanços financeiros e reuniões de negócios. Naquela noite, sozinho em seu amplo apartamento em Boa Viagem, Caio abriu o computador e, em vez de verificar e-mails de trabalho como fazia habitualmente, buscou por concertos de piano no Recife. Havia uma apresentação na próxima semana no Teatro de Santa Isabel, um dos mais tradicionais da cidade. Sem pensar muito, comprou 2 ingressos. Enquanto olhava para o mar através da janela de seu apartamento,
pensou em como seria levar Luísa àquele concerto. Vê-la experimentar a música, não como intérprete, mas como ouvinte. Talvez pudesse mostrar a ela que ainda havia espaço em sua vida para aquela paixão, mesmo que não fosse da forma que ela inicialmente sonhara. Com esse pensamento, Caio pegou seu celular e, antes que pudesse racionalizar demais a decisão, enviou uma mensagem. Concerto de piano no Teatro de Santa Isabel, sexta-feira às 20 horas. Gostaria de me acompanhar? A resposta veio quase imediatamente, como se ela estivesse com o telefone nas mãos. Adoraria. É uma data especial para mim. Apenas depois, Caio percebeu que não tinha perguntado por que aquela data era especial. Mas tinha certeza que descobriria em breve, e essa perspectiva o encheu de uma expectativa que não sentia há muito tempo. A semana que se seguiu foi uma das mais longas que Caio conseguia se lembrar. Mergulhou no trabalho com sua habitual dedicação, mas seus pensamentos frequentemente se desviavam para a noite de sexta-feira que se aproximava. Pela primeira vez em anos, algo além dos negócios da família ocupava um espaço significativo em sua mente. Na quinta-feira, durante uma reunião particularmente tediosa com investidores, seu celular vibrou discretamente. Era uma mensagem de Luísa. Mal posso esperar pelo concerto amanhã. Obrigada pelo convite. Simples assim, mas suficiente para arrancar um sorriso que não passou despercebido por Letícia, sua secretária executiva, que o observava do outro lado da mesa. Quando a reunião terminou e todos se retiraram, Letícia permaneceu na sala organizando alguns documentos com uma lentidão suspeita. Algum problema, Letícia? Perguntou Caio, enquanto guardava seu laptop na pasta. Nenhum, doutor. Caio, respondeu ela com aquele tom profissional que usava quando queria sondar algo. Apenas notei que o senhor parece diferente esta semana. Diferente como? Caio ergueu uma sobrancelha, não gostando da direção daquela conversa. Mais leve, talvez? Ela arriscou, ajustando os óculos de armação fina. Cancelou 2 reuniões que normalmente consideraria prioritárias e... Bem, acabei de vê-lo sorrir para o celular. Caio sentiu uma pontada de irritação. Não gostava de ser observado tão de perto, nem mesmo por alguém tão eficiente quanto Letícia. Ao mesmo tempo, sabia que ela tinha razão. Algo havia mudado, e essa mudança devia ser visível para quem o conhecia bem. Estou apenas tentando equilibrar melhor meu tempo, respondeu com uma formalidade que esperava encerrar o assunto. A propósito, amanhã à noite estarei indisponível. Tenho um compromisso pessoal. O olhar de Letícia revelou surpresa. Caio Tavares Mendonça nunca tinha compromissos pessoais nas noites de sexta-feira, que tradicionalmente eram dedicadas a jantares de negócios ou trabalho estendido no escritório. Devo remarcar a videoconferência com os investidores chineses, então? Perguntou ela, já consultando a agenda em seu tablet. Por favor, ofereça o horário de segunda-feira pela manhã. Enquanto deixava o escritório, Caio sentiu o olhar de Letícia acompanhando-o. Ela trabalhava com ele há anos, e embora nunca tivesse cruzado nenhuma linha profissional, às vezes ele captava sinais de um interesse que ia além do estritamente laboral. Até algumas semanas atrás, ele teria ignorado completamente esses sinais. Agora, sentia-se vagamente desconfortável com a situação. Na sexta-feira, Caio saiu do escritório mais cedo, algo quase inédito em sua rotina. Passou em casa para tomar um banho e trocar de roupa. Optou por um traje mais casual do que usaria normalmente, calças escuras e camisa azul marinho sem gravata, com um blazer leve. Queria estar elegante sem parecer que estava saindo de uma reunião de negócios. Às 19h30, estacionou seu carro próximo ao Teatro de Santa Isabel. O imponente edifício neoclássico, com suas colunas brancas contrastando com o céu que começava a escurecer, era um dos mais belos cartões postais do Recife. Construído em 1850, o teatro havia testemunhado quase 2 séculos de história pernambucana e ainda mantinha a mesma elegância atemporal. Luísa já o esperava nos degraus da entrada, usando um vestido simples mas elegante, na cor verde esmeralda, que realçava o tom de sua pele e combinava perfeitamente com seus olhos. Seus cabelos estavam soltos, caindo em cachos naturais sobre os ombros.
Caio sentiu um inexplicável salto no peito ao avistá-la. Você está linda, disse ao se aproximar, surpreso com sua própria sinceridade. Obrigada, respondeu ela com um sorriso. Você também está muito bem. Diferente do executivo sisudo que conheci no restaurante, havia uma leveza na forma como ela falava com ele, sem o constrangimento ou a deferência excessiva que as pessoas geralmente demonstravam em sua presença. Era refrescante. Enquanto entravam no teatro, Caio notou que Luísa observava cada detalhe arquitetônico com genuíno interesse. Seus olhos percorriam as ornamentações do teto, as colunas decoradas, os detalhes dos vitrais. É um dos mais belos exemplos de arquitetura neoclássica do Brasil, comentou ele acompanhando seu olhar. Já esteve aqui antes? Apenas uma vez, quando criança. Minha avó me trouxe para assistir a um concerto da Orquestra Sinfônica do Recife, respondeu ela, com um toque de nostalgia na voz. Foi uma das experiências que me fez querer estudar piano seriamente. Caio a conduziu até seus lugares, na quarta fileira central, uma posição privilegiada que ele havia conseguido com alguma dificuldade, dada a popularidade do evento. O programa da noite incluía peças de Mozart, Beethoven e Chopin, interpretadas por uma pianista japonesa de renome internacional. Você mencionou que hoje é uma data especial para você, lembrou Caio enquanto aguardavam o início do concerto. Posso perguntar o motivo? Luísa hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Hoje faz exatamente 10 anos que minha avó partiu, respondeu finalmente com um sorriso nostálgico. Ela adorava concertos como este. Sempre dizia que a música clássica era uma conversa entre o compositor, o intérprete e o ouvinte através dos séculos. A escolha de palavras não passou despercebida por Caio. Partiu, não faleceu ou morreu. Havia uma delicadeza na forma como Luísa falava sobre perda que ele admirou imediatamente. Ela parece ter sido uma mulher extraordinária, comentou pensando em sua própria mãe, que também tinha um amor profundo pela música. Ela era, concordou Luísa, seus olhos brilhando com memórias. Criou-me sozinha depois que meus pais se separaram. Trabalhava como professora de música em escolas públicas e dava aulas particulares à noite. Nunca a vi reclamar, mesmo quando os tempos eram difíceis. Antes que Caio pudesse responder, as luzes diminuíram e a pianista entrou no palco sob aplausos entusiásticos. Vestida com um longo vestido preto, fez uma reverência elegante antes de sentar-se ao magnífico piano de cauda Steinway que dominava o centro do palco. Quando as primeiras notas da sonata em dó maior de Mozart preencheram o teatro, Caio olhou discretamente para Luísa. Seu rosto estava completamente transformado, absorto na música, como se cada nota tocasse algo profundo dentro dela. Era a mesma expressão que ele vira quando ela tocara piano em seu apartamento, mas agora intensificada pela grandeza do momento e talvez pelas memórias que aquela data evocava. Observá-la era quase tão fascinante quanto a própria música. Caio percebeu que podia ver exatamente quando uma passagem particularmente bela a tocava. Seus olhos se fechavam brevemente, seus lábios se entreabriam em um sorriso quase imperceptível, suas mãos ocasionalmente se moviam sutilmente, como se estivesse tocando junto com a pianista no palco. Durante o intervalo, Caio os conduziu até o elegante foyer do teatro, onde champanhe e pequenos canapés eram servidos. Vários conhecidos seus estavam presentes, empresários, políticos, figuras proeminentes da sociedade recifense. Alguns o cumprimentaram com acenos discretos, outros se aproximaram para breves conversas. Em todas essas interações, Caio apresentou Luísa simplesmente pelo nome, sem explicações sobre como se conheceram ou qual era a natureza de seu relacionamento. Sua amiga não trabalha no Maison Française? Perguntou Augusto Viana, um dos principais acionistas do grupo Tavares Mendonça, após Luísa se afastar momentaneamente para pegar uma taça de champanhe. Sim, respondeu Caio secamente, deixando claro que não estava aberto a elaborar sobre o assunto. Interessante, comentou Augusto, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não sabia que você frequentava círculos tão diversos. Havia um tom condescendente em sua voz que fez Caio sentir uma raiva súbita e intensa. Antes que pudesse responder, porém,
Luísa retornou, trazendo 2 taças de champanhe. Aqui está, disse ela, entregando uma taça a Caio antes de se voltar para Augusto com um sorriso educado. Boa noite. Augusto estava de saída, respondeu Caio, com um olhar que não deixava espaço para discussão. Não é mesmo, Augusto? O homem mais velho assentiu rigidamente antes de se afastar, claramente descontente com a dispensa. Problema? Perguntou Luísa, que obviamente percebera a tensão no ar. Nenhum que valha a pena mencionar, respondeu Caio, tentando afastar a irritação. Está gostando do concerto? Seus olhos se iluminaram imediatamente. É magnífico! A interpretação dela do Mozart é tão cristalina, tão precisa, mas ao mesmo tempo cheia de emoção contida. E o programa da segunda parte tem meu noturno favorito de Chopin. Sua empolgação era contagiante. E Caio se pegou sorrindo enquanto ela descrevia tecnicamente alguns aspectos da performance que ele, como leigo, não teria notado. Seu conhecimento musical era claramente profundo, muito além do que se esperaria de alguém que havia abandonado os estudos formais. Quando retornaram aos seus lugares para a segunda parte do concerto, Caio notou alguns olhares curiosos em sua direção. Sem dúvida, sua presença com uma desconhecida atraía a atenção. Normalmente isso o incomodaria, mas naquela noite surpreendentemente não se importou. A segunda parte do programa foi ainda mais emocionante que a primeira. Quando a pianista começou a tocar o noturno em mi bemol maior de Chopin, coincidentemente o mesmo que Luísa havia tocado para ele, Caio sentiu a mão dela buscar a sua na penumbra do teatro. Foi um gesto espontâneo e vulnerável, e ele respondeu entrelaçando seus dedos aos dela, oferecendo um apoio silencioso. Ao final do concerto, enquanto o público aplaudia de pé, Caio notou que havia lágrimas nos olhos de Luísa. Não eram lágrimas de tristeza, percebeu, mas de uma emoção profunda e complexa. Alegria, nostalgia, gratidão, tudo misturado. Obrigada por esta noite, sussurrou ela, enquanto os aplausos continuavam ao redor deles. Foi perfeito. Ao saírem do teatro, Caio sugeriu um passeio pelo bairro do Recife Antigo, que ficava a uma curta caminhada dali. A noite estava agradavelmente morna, e as ruas históricas, iluminadas por postes antigos, tinham um charme especial. Já comeu no Oficina do Sabor? Perguntou ele, referindo-se a um restaurante renomado da região que servia cozinha pernambucana sofisticada. Não, respondeu Luísa com um pequeno sorriso. Trabalho em um restaurante de luxo, mas raramente tenho oportunidade de frequentar um como cliente. Caio fez uma reserva por telefone enquanto caminhavam, e 20 minutos depois, estavam sentados em uma mesa para 2 no charmoso restaurante instalado em um casarão colonial restaurado. O ambiente era elegante, mas acolhedor, com paredes de pedra aparente e arte regional decorando o espaço. Recomendo o peixe com molho de maracujá e camarões, sugeriu Caio, após o garçom lhes entregar os cardápios. É a especialidade da casa. Luísa assentiu, observando o cardápio com atenção. Confio em sua recomendação. Sempre quis experimentar a comida daqui. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente, passando de impressões sobre o concerto para histórias de infância, experiências na França e sonhos para o futuro. Caio se surpreendeu falando sobre sua mãe, algo que raramente fazia, compartilhando como ela o levava a museus e concertos desde pequeno, alimentando seu interesse pelas artes. Ela teria adorado conhecer você, disse sem pensar, e imediatamente se surpreendeu com a própria afirmação. Luísa pareceu igualmente surpresa, mas seu sorriso era caloroso. Pelo que você conta sobre ela, teria sido uma honra conhecê-la. Quando o jantar terminou, Caio insistiu em acompanhar Luísa até em casa, mesmo sendo sexta-feira à noite, quando normalmente estaria trabalhando ou em algum compromisso de negócios. A caminhada até o carro e depois o trajeto até o apartamento dela na Boa Vista foram preenchidos com uma conversa leve, entrecortada por momentos de silêncio confortável. Ao estacionar em frente ao prédio dela, Caio hesitou, inseguro sobre como se despedir. Havia algo entre eles que ia além da amizade casual, mas ele não sabia exatamente como nomear ou como agir a respeito. Esta noite foi muito especial para mim, Caio, disse Luísa, salvando-o do momento de indecisão.
Não apenas pelo concerto magnífico, mas pela companhia. Para mim também, respondeu ele com sinceridade. Não me lembro da última vez que me senti tão presente em um momento. Luísa sorriu, e havia algo em seus olhos que Caio não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de alegria e cautela, talvez. Gostaria de entrar para um café? Convidou ela, surpreendendo-o. Adoraria. O apartamento estava exatamente como Caio se lembrava, acolhedor e pessoal de uma forma que seu próprio lar nunca fora. Luísa preparou café, enquanto ele observava novamente o teclado musical no canto da sala. Toque para mim novamente? Pediu, quando ela voltou com 2 xícaras de café. Algo de sua escolha. Qualquer coisa. Ela hesitou brevemente, mas então assentiu, colocando as xícaras sobre a mesinha. Sentou-se ao teclado e, após um momento de consideração, começou a tocar. Não era uma peça clássica desta vez, mas uma canção popular brasileira que Caio reconheceu vagamente. O Leãozinho, de Caetano Veloso, transformada por seus dedos habilidosos em uma delicada peça instrumental. A melodia simples, mas profundamente emotiva, preencheu o pequeno apartamento. Luísa tocava com os olhos fechados, balançando suavemente ao ritmo da música. Havia uma intimidade no momento que fez Caio sentir como se estivesse testemunhando algo precioso e raro. Quando a música terminou, ela abriu os olhos e o encontrou observando-a intensamente. Isso foi lindo, disse ele com voz baixa. Obrigada. Era uma das favoritas da minha avó, além dos clássicos, explicou Luísa. Ela dizia que Caetano tinha alma de compositor clássico, disfarçado de tropicalista. Caio sorriu, aproximando-se do teclado. Sua avó parecia ser uma mulher de opiniões fortes e bom gosto. Definitivamente era, concordou Luísa, com um sorriso nostálgico. O silêncio que se seguiu estava carregado de algo que nenhum dos dois parecia pronto para nomear. Caio podia sentir a proximidade dela, o perfume sutil que já havia notado antes, o calor que emanava de sua presença. Está ficando tarde, disse finalmente, embora não quisesse ir embora. Tenho uma reunião amanhã cedo. Luísa assentiu, levantando-se do banco do piano. Obrigada novamente por esta noite, Caio. Foi perfeita. Quando ela o acompanhou até a porta, Caio sentiu que algo importante estava acontecendo entre eles, algo que transcendia as diferenças em suas vidas e histórias. Antes que pudesse racionalizar demais, inclinou-se e beijou-a suavemente. O beijo foi breve, quase hesitante, mas carregado de uma promessa de algo mais. Quando se afastaram, Caio viu nos olhos dela o mesmo turbilhão de emoções que sentia. Surpresa, alegria, incerteza, desejo. Boa noite, Luísa, disse, sua voz mais rouca do que pretendia. Boa noite, Caio, respondeu ela, com um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento em Boa Viagem, Caio sentiu-se como se estivesse despertando de um longo sono. As luzes da cidade pareciam mais brilhantes. O ar que entrava pela janela do carro parecia mais doce. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, estivesse realmente vivo, realmente presente no mundo. E tudo por causa de uma garçonete que falava francês perfeito e tocava piano como se tivesse nascido para isso. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação sutil, mas inegável na vida de Caio. Os dias que antes eram preenchidos exclusivamente por reuniões e planilhas, agora incluíam momentos inesperados de alegria. Mensagens trocadas com Luísa durante o dia, jantares em restaurantes despretensiosos que ele nunca teria frequentado antes, tardes de domingo em cafés do centro histórico, onde estudantes e artistas se reuniam. Em um desses domingos, enquanto caminhavam pelo Parque da Jaqueira após um brunch prolongado, Luísa fez uma observação que o pegou desprevenido. Você parece diferente quando sorri, disse ela, entrelaçando seus dedos nos dele, como se fosse outra pessoa. Outra pessoa? Questionou Caio, genuinamente curioso. Sim, o executivo Caio Tavares Mendonça desaparece e surge apenas Caio. E eu gosto muito mais dele. Havia algo profundamente verdadeiro naquela observação. Caio percebia que, quando estava com Luísa,
conseguia deixar de lado o peso das responsabilidades e expectativas que carregava desde que assumira a presidência do grupo. Era como se ela tivesse encontrado uma porta secreta para uma versão de si mesmo que ele acreditava ter perdido anos atrás. Essa transformação não passou despercebida por aqueles ao seu redor. Letícia, sua secretária, notava com crescente desconforto as mudanças na rotina do chefe. Saídas mais cedo na sexta-feira, almoços estendidos ocasionalmente, momentos em que o flagrava sorrindo para o celular. Dr. Caio, seu pai está perguntando sobre o relatório do projeto Marina Boa Viagem, disse ela, entrando em seu escritório numa segunda-feira de manhã, 2 semanas após o concerto. Ele parece impaciente. Caio ergueu os olhos dos documentos que analisava, notando o tom preocupado de Letícia. O relatório está quase concluído. Enviarei ainda hoje. Perdoe-me a indiscrição, mas... Ela hesitou, ajustando nervosamente os óculos. Está tudo bem com o senhor? Tem estado tão distante ultimamente. A pergunta o pegou desprevenido. Não percebera que sua nova perspectiva estava afetando seu desempenho profissional. Estou perfeitamente bem, Letícia, respondeu com firmeza. Apenas administrando melhor meu tempo pessoal e profissional. Algum problema com isso? O tom defensivo não era característico dele, e Letícia recuou imediatamente. De forma alguma. Desculpe a intromissão. Depois que ela saiu, Caio refletiu sobre a conversa. Estava realmente negligenciando suas responsabilidades, ou apenas começando a estabelecer limites saudáveis pela primeira vez em anos. A verdade, suspeitava, estava em algum lugar entre esses extremos. Naquela noite, recebeu uma mensagem de Luísa que o fez sorrir. Má notícia. Tenho que cobrir o turno de uma colega no restaurante amanhã à noite. Boa notícia. Recebi nota máxima na minha apresentação de metodologia. Podemos comemorar depois? Parabéns pelo trabalho, respondeu genuinamente feliz por ela. Que tal se eu passar no restaurante após sua mudança de turno e te levar para celebrar? A resposta veio quase imediatamente. Perfeito. Termino às 22h02. Na noite seguinte, Caio chegou ao Maison Française pontualmente às 22h. Estava diferente de suas visitas anteriores, mais relaxado, vestido de forma mais casual, sem a tensão que normalmente o acompanhava em ambientes sociais. Aguardou no bar do restaurante, pedindo apenas uma água com gás enquanto observava Luísa finalizando seu turno. Ela o avistou e acenou discretamente, indicando que estaria pronta em alguns minutos. Enquanto esperava, Caio notou um homem de meia-idade observando-o atentamente de uma mesa próxima. Reconheceu-o como Jorge Albuquerque, um dos principais clientes do grupo Tavares Mendonça. Caio, que surpresa encontrá-lo aqui, disse Jorge, aproximando-se com um sorriso polido. Está esperando alguém? Boa noite, Jorge, respondeu Caio formalmente. Sim, estou. Antes que Jorge pudesse continuar a conversa, Luísa apareceu, já vestida com roupas casuais e uma pequena bolsa a tiracolo. Estou pronta, anunciou ela sorrindo, antes de notar a presença do outro homem. Oh, desculpe, não quis interromper. Não interrompeu nada, garantiu Caio levantando-se. Jorge, esta é Luísa Rodrigues. Luísa, Jorge Albuquerque é um parceiro de negócios. Jorge olhou de Caio para Luísa com evidente surpresa, que tentou disfarçar com um sorriso forçado. Encantado, senhorita Rodrigues. Vocês... Precisamos ir, interrompeu Caio firmemente. Temos uma reserva. Bom jantar, Jorge. Sem esperar resposta, Caio colocou a mão levemente nas costas de Luísa e a conduziu para fora do restaurante. Quando chegaram ao estacionamento, ela quebrou o silêncio. Isso foi constrangedor, não foi? Seu amigo ficou chocado ao me ver com você. Caio suspirou, abrindo a porta do carro para ela. Jorge não é meu amigo, é um cliente. E sim, provavelmente ficou surpreso. Mas isso não é problema nosso. Apesar de sua resposta despreocupada, Caio sabia que o encontro com Jorge teria consequências. Recife, apesar de seu tamanho, funcionava como uma cidade pequena quando se tratava da elite empresarial. Notícias circulavam rapidamente. E o herdeiro do grupo Tavares Mendonça, saindo com uma garçonete, certamente seria tópico de conversa. Optaram por comemorar em um pequeno bar de jazz,
no bairro do Recife Antigo, um lugar aconchegante com boa música ao vivo e coquetéis criativos. Enquanto Luísa contava animadamente sobre sua apresentação na universidade, Caio se pegou, admirando a paixão com que ela falava sobre seu trabalho acadêmico. Meu orientador disse que o artigo tem potencial para publicação internacional, explicou ela, com os olhos brilhando. Seria um grande impulso para minha carreira. Isso é incrível, Luísa, respondeu Caio sinceramente. Você deveria estar muito orgulhosa. Estou, mas também nervosa. É muita pressão. A banda começou a tocar uma versão suave de Garota de Ipanema, e Caio teve uma ideia repentina. Vem, quero te mostrar um lugar, disse estendendo a mão para ela. Deixaram o bar e caminharam algumas quadras até chegarem a uma pequena praça. No centro dela havia um piano público, instalado como parte de um projeto cultural da cidade. A qualquer hora do dia ou da noite, qualquer pessoa podia sentar-se e tocar. Não acredito, exclamou Luísa, seus olhos se iluminando. Eu já ouvi falar deste projeto, mas nunca vim aqui. Agora é sua chance, sorriu Caio, conduzindo-a até o instrumento. Era quase meia-noite, e a praça estava praticamente deserta, exceto por alguns jovens conversando em um banco distante. O piano, protegido por uma pequena cobertura, estava iluminado por luzes suaves. Luísa sentou-se no banco, tocando as teclas experimentalmente. O piano estava surpreendentemente bem afinado para um instrumento exposto às intempéries. O que devo tocar? Perguntou, olhando para Caio com um sorriso que fazia seu coração acelerar. O que seu coração mandar, respondeu ele, sentindo-se estranhamente poético. Depois de um momento de reflexão, ela começou a tocar. Não era uma peça clássica desta vez, mas Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim. Seus dedos extraíam do piano uma interpretação delicada e emotiva, que transformava a canção em algo profundamente pessoal. Enquanto Luísa tocava, alguns transeuntes pararam para ouvir, formando uma pequena plateia improvisada. Caio observava, maravilhado não apenas por seu talento, mas pela generosidade com que ela compartilhava sua música com estranhos em uma praça no meio da noite. Quando a canção terminou, os espectadores aplaudiram entusiasticamente. Uma senhora idosa aproximou-se de Luísa com lágrimas nos olhos. Que bênção ouvir algo tão bonito nesta noite, minha filha, disse, apertando a mão de Luísa. Você tem um dom precioso. Luísa agradeceu com humildade genuína, e Caio percebeu que estava testemunhando algo que raramente encontrava em seu mundo de negócios e finanças. Arte em sua forma mais pura, tocando desconhecidos de maneiras profundas e inesperadas. Caminharam de volta ao carro de mãos dadas. Um silêncio confortável entre eles. Algo havia mudado naquela noite. Uma nova intimidade estabelecida não por palavras, mas pela música compartilhada. Obrigada por isso, disse Luísa finalmente, quando chegaram ao veículo. Foi perfeito. Não, eu é que agradeço, respondeu Caio, atraindo-a para mais perto. Você me lembra que existe beleza no mundo além de contratos e lucros. O beijo que compartilharam foi diferente dos anteriores, mais profundo, mais confiante, carregado de promessas não ditas. Na manhã seguinte, Caio foi surpreendido por uma ligação de seu pai enquanto revisava documentos em seu escritório. Almoço hoje 13 horas no clube, disse Arnaldo Mendonça em seu habitual tom que não deixava espaço para recusas. Precisamos conversar. Sobre? Arriscou Caio, embora suspeitasse do motivo. Veremos no almoço. O Clube Internacional do Recife era o reduto da elite empresarial da cidade. Localizado em um terreno privilegiado com vista para o rio, oferecia privacidade absoluta para seus membros, a maioria dos quais pertencia a famílias tradicionais que controlavam os principais negócios da região. Caio chegou pontualmente, encontrando seu pai já sentado em uma mesa discreta no terraço. Arnaldo Mendonça, aos 65 anos, mantinha a postura imponente e o olhar penetrante que intimidavam sócios e concorrentes há décadas. Raramente sorria, e quando o fazia, era geralmente por cálculo estratégico, não por genuína alegria. Filho, cumprimentou com um breve aceno de cabeça, indicando a cadeira à sua frente. Pai, respondeu Caio, sentando-se. Um garçom aproximou-se imediatamente para anotar seus pedidos.
Arnaldo solicitou o peixe do dia, enquanto Caio optou por uma salada. Quando ficaram a sós novamente, Arnaldo foi direto ao ponto. Jorge Albuquerque me ligou ontem à noite. Começou, observando atentamente a reação do filho. Parecia bastante intrigado com o que presenciou no Maison Française. Caio manteve a expressão neutra, embora sentisse um aperto no estômago. Não estava envergonhado de seu relacionamento com Luísa, mas também não estava pronto para defendê-lo perante seu pai. E o que exatamente o intrigou tanto? Arnaldo tomou um gole de água antes de responder. Ver o presidente do grupo Tavares Mendonça saindo com uma garçonete como se estivessem em um encontro romântico. Suas palavras, não minhas. O tom era casual, mas Caio conhecia bem o pai. Por trás da fachada tranquila havia preocupação e provavelmente desaprovação. Estou saindo com Luísa, sim, confirmou, decidindo que a honestidade direta era a melhor abordagem. Ela é uma pessoa extraordinária. Estudou na Sciences Po, em Paris, está terminando mestrado em Relações Internacionais e, por acaso, trabalha como garçonete para pagar os estudos. Um leve arquear de sobrancelhas foi a única reação visível de Arnaldo. Impressionante currículo, comentou com leve ironia. Mas você entende por que isso pode ser problemático, não entende? Na verdade, não, respondeu Caio, sentindo uma pontada de irritação. Poderia esclarecer? Arnaldo suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Caio, você é o rosto de um conglomerado avaliado em bilhões. Suas ações, suas escolhas, seus relacionamentos, tudo isso afeta a percepção pública da empresa. Além disso, você sabe como funciona este mundo. Relacionamentos são também alianças estratégicas. Como foi seu casamento com mamãe? Perguntou Caio, tocando em um assunto raramente mencionado entre eles. Uma aliança estratégica com a família dela? Um lampejo de emoção genuína passou pelos olhos de Arnaldo. Dor, talvez, ou arrependimento. Seu cinismo não lhe cai bem, respondeu finalmente. Sua mãe e eu tínhamos um relacionamento que transcendia qualquer consideração de negócios. Mas, inicialmente, sim. Nosso encontro foi facilitado por interesses comuns entre nossas famílias. Assim é o mundo em que vivemos. O garçom retornou com os pratos, proporcionando uma pausa oportuna na conversa tensa. Quando ficaram sozinhos novamente, Caio decidiu mudar ligeiramente a abordagem. Não estou pedindo a mão dela em casamento, pai. Estamos nos conhecendo. Ela é inteligente, talentosa e me faz bem. É tão difícil de entender? Arnaldo estudou o filho por um momento prolongado antes de responder. Não é difícil entender. É difícil não me preocupar com as consequências. Esta garota, Luísa, não é mesmo? Ela sabe quem você realmente é, o que representa. Ou está apenas deslumbrada com o herdeiro rico que pode tirá-la do restaurante? A insinuação fez o sangue de Caio ferver. Ela não é assim, disse, com uma frieza controlada que mascarava sua raiva. Na verdade, ela tem mais integridade e talento genuíno do que a maioria das pessoas em nosso círculo social. Arnaldo observou o filho com interesse renovado. Raramente o via defender alguém com tanta convicção. Muito bem, disse finalmente, com um pequeno aceno de cabeça. E apenas tome cuidado. Não seria o primeiro nem o último homem em nossa posição a ser seduzido por uma história comovente e um rosto bonito. Acho que terminamos aqui, respondeu Caio, colocando o guardanapo sobre a mesa e levantando-se. Tenho uma reunião às 14h30. Caio, chamou Arnaldo quando o filho já se afastava. Você está diferente nas últimas semanas. Distraído, menos focado. Isso precisa mudar. Sem responder, Caio deixou o restaurante, sentindo uma mistura confusa de emoções. Parte dele queria rejeitar completamente as preocupações do pai, vê-las apenas como elitismo e preconceito. Mas outra parte, menor e mais insegura, se perguntava: Luísa realmente o conhecia? Ou estava apaixonada por uma versão de Caio que não era sustentável no longo prazo? Essas dúvidas o acompanharam durante o resto do dia, tornando difícil concentrar-se nas reuniões e documentos que exigiam sua atenção. Finalmente, no final da tarde, tomou uma decisão impulsiva. Pegou o telefone e ligou para Luísa. Está ocupada hoje à noite?
Perguntou quando ela a atendeu. Tenho que entregar um trabalho amanhã, então planejava ficar estudando, respondeu ela. Por quê? Quero te mostrar algo. Posso passar aí às 19 horas? Houve uma breve hesitação antes de sua resposta. Claro, estarei esperando. Às 19 horas em ponto, Caio estacionou em frente ao prédio de Luísa. Em vez de seu habitual Porsche, estava dirigindo um SUV mais discreto que raramente usava. Quando ela desceu, notou imediatamente a diferença. Mudança de estilo? Perguntou, apontando para o carro enquanto entrava. Digamos que onde vamos, o Porsche chamaria a atenção demais, respondeu ele enigmaticamente. Trouxe um agasalho como pedi? Luísa mostrou a jaqueta leve que carregava. Para onde estamos indo exatamente? É uma surpresa. Dirigiram por cerca de 40 minutos, deixando o centro urbano do Recife em direção a uma área mais afastada, onde propriedades maiores substituíam os edifícios da cidade. Finalmente, Caio virou em uma estrada particular guardada por um portão discreto que se abriu com um controle remoto. Isso é propriedade da sua família? Perguntou Luísa, intrigada, enquanto avançavam por uma longa alameda ladeada por árvores. Era o refúgio da minha mãe, explicou Caio, com um toque de emoção na voz. Um lugar para onde ela vinha quando precisava escapar da cidade e das obrigações sociais. A estrada terminava em uma clareira onde uma casa de campo elegante, mas despretensiosa, se erguia entre jardins bem cuidados. Não era uma mansão ostentosa, mas uma residência projetada para conforto e privacidade, com amplas varandas e grandes janelas que aproveitavam a vista para um pequeno lago. É lindo, murmurou Luísa quando saíram do carro. Venha, convidou Caio pegando sua mão. Quero te mostrar algo. Conduziu-a através da casa parcialmente iluminada, passando por salas decoradas com um gosto refinado, mas acolhedor, muito diferente da opulência fria da mansão principal dos Tavares Mendonça ou do minimalismo impessoal do apartamento de Caio. Finalmente, chegaram a uma sala no fundo da casa. Caio hesitou brevemente antes de abrir a porta. Este era o estúdio da minha mãe, explicou, acendendo as luzes. A sala que se revelou diante dos olhos de Luísa era um espaço amplo e arejado, com janelas do chão ao teto que dariam para o jardim durante o dia. Agora, sob a luz suave de abajures estrategicamente posicionados, ela podia ver cavaletes com telas inacabadas, prateleiras cheias de tintas e pincéis, e nas paredes dezenas de quadros em diferentes estilos e tamanhos. Mas o que imediatamente capturou sua atenção foi o magnífico piano de cauda no centro da sala, um Steinway preto reluzente que parecia nunca ter sido tocado, tão impecável era seu estado. Sua mãe era pianista? Perguntou Luísa, aproximando-se do instrumento com reverência quase religiosa. Não profissionalmente, respondeu Caio, observando-a com atenção. Ela era pintora, mas a música sempre foi sua segunda paixão. Este piano foi um presente do meu pai pelo 20º aniversário de casamento deles. Luísa passou os dedos levemente sobre a superfície polida, sem ousar abrir a tampa que protegia as teclas. Posso... Por favor, encorajou Caio, com um sorriso suave. É para isso que te trouxe aqui. Com cuidado, Luísa abriu a tampa e revelou as teclas imaculadas. Sentou-se no banco e posicionou os dedos, hesitando por um momento antes de começar a tocar. Escolheu Clair de Lune de Debussy, uma peça que sabia de cor desde a adolescência. As primeiras notas flutuaram pelo ar como gotas de chuva cristalinas, preenchendo o espaço com uma beleza etérea. Luísa fechou os olhos, deixando-se levar pela música, esquecendo-se momentaneamente de onde estava, de quem a observava. Havia apenas ela e o piano, uma conversa íntima entre artista e instrumento. Caio observava, hipnotizado. Havia algo de mágico em ver Luísa tocando no piano de sua mãe, como se dois mundos distintos de sua vida estivessem se encontrando de uma forma que nunca imaginara possível. Por um breve momento, pôde quase sentir a presença de Cecília no aposento, como se ela também estivesse ali, apreciando a música que agora enchia seu santuário. Quando a peça terminou, o silêncio que se seguiu parecia quase sagrado. Luísa abriu os olhos e Caio percebeu que havia lágrimas neles. Este instrumento é perfeito,
disse ela com voz embargada. Nunca toquei em algo assim antes. Caio se aproximou, sentando-se ao lado dela no banco largo o suficiente para acomodar os dois. Quando você me mostrou seu talento no teclado daquele pequeno apartamento, soube que precisava te trazer aqui, explicou. Este piano ficou em silêncio desde que minha mãe partiu, 5 anos sem ninguém para tocá-lo, para dar vida às suas cordas e teclas. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Luísa nunca tinha ouvido antes. Caio, sempre tão controlado, sempre tão cuidadoso com suas emoções, estava se abrindo de uma forma que poucos tinham testemunhado. É uma honra poder tocá-lo, respondeu ela genuinamente comovida. Sua mãe deve ter sido uma mulher extraordinária. Ela era, confirmou Caio, seus olhos percorrendo o estúdio. Cecília Tavares era a alma artística da família. Enquanto meu pai construía impérios financeiros, ela criava beleza. Este lugar era seu refúgio, onde podia ser apenas ela mesma, não a esposa de Arnaldo Mendonça ou a mãe do herdeiro Tavares. Luísa assentiu, compreendendo perfeitamente. Todo artista precisava de um espaço assim, um santuário onde a criatividade pudesse fluir livremente, sem as amarras e expectativas do mundo exterior. E você? Perguntou suavemente. Onde é seu refúgio? A pergunta pegou Caio desprevenido. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Não tenho um, admitiu após um momento de reflexão. Talvez seja por isso que me sinto tão incompleto às vezes. Luísa tocou seu rosto gentilmente, um gesto de compreensão e apoio que dizia mais que palavras. Toque mais alguma coisa, pediu Caio, cobrindo a mão dela com a sua por um breve momento. O que você quiser. Luísa pensou por um instante e então começou a tocar novamente. Desta vez, escolheu uma composição de Heitor Villa-Lobos, O Trenzinho do Caipira, uma peça brasileira que celebrava a paisagem e o espírito nacional. Suas mãos dançavam sobre as teclas com confiança e graça, extraindo do piano sons que imitavam o movimento de um trem atravessando o interior do país. Enquanto tocava, Caio levantou-se e caminhou pelo estúdio, observando os quadros de sua mãe com novos olhos. Muitos retratavam paisagens do Nordeste, praias, manguezais, o rio Capibaribe cortando a cidade, o pôr do sol sobre o mar de Boa Viagem. Eram imagens familiares, mas vistas através do olhar sensível e artístico de Cecília. Um quadro em particular chamou sua atenção. Uma tela maior que as outras, colocada em um canto menos iluminado do estúdio. Era um autorretrato inacabado de sua mãe, sentada justamente ao piano que agora Luísa tocava. A expressão capturada na pintura era de pura felicidade, como se Cecília estivesse em perfeita harmonia com o mundo naquele momento. Caio sentiu um nó na garganta. Quantas vezes viera a esta casa desde a partida de sua mãe? 2, talvez 3, sempre brevemente, sempre com alguma desculpa prática sobre verificar a manutenção da propriedade, nunca para realmente conectar-se com o legado que ela deixara, com a parte dela que ainda vivia naquele espaço. A música de Luísa chegou ao fim, coincidindo com seus pensamentos. Estou interrompendo algo? Perguntou ela, notando sua contemplação intensa do quadro. Não, respondeu Caio, voltando para junto dela. Apenas redescobrindo algo que estava bem na minha frente o tempo todo. Sentou-se novamente no banco do piano, mais perto dela desta vez. Luísa, preciso te contar algo. Hoje almocei com meu pai. Ela assentiu, percebendo pela seriedade de seu tom que o assunto era importante. E sobre o que conversaram? Sobre você, sobre nós, admitiu Caio, decidindo ser completamente honesto. Jorge Albuquerque nos viu juntos no restaurante ontem e, aparentemente, achou necessário reportar ao meu pai. Uma sombra passou pelo rosto de Luísa. Entendo. E seu pai desaprova, presumo? Ele tem preocupações, respondeu Caio, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sobre minhas prioridades, sobre as intenções que você possa ter. Luísa riu sem humor. Claro. A garçonete interesseira atrás da fortuna do empresário rico. Um clássico. Havia uma ponta de mágoa em sua voz que Caio não pôde ignorar. Não é bem assim, tentou explicar. Meu pai é de outra geração. Para ele, relacionamentos são quase sempre questões estratégicas.
E para você? Perguntou Luísa, olhando-o diretamente nos olhos. O que é este relacionamento, Caio? Era a pergunta que ele próprio vinha evitando desde que começaram a se encontrar. O que exatamente estava acontecendo entre eles? Uma aventura temporária? Um romance destinado a terminar quando as diferenças de seus mundos se tornassem insuperáveis? Ou algo mais profundo, mais transformador? É a primeira coisa genuína que sinto em muito tempo, respondeu finalmente, com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Quando estou com você, sou uma versão melhor de mim mesmo, uma versão mais verdadeira. Os olhos de Luísa suavizaram e ela pegou sua mão. Eu sinto o mesmo. Mas Caio, seu pai tem razão em um ponto. Vivemos em mundos diferentes. Você é Caio Tavares Mendonça, presidente de um conglomerado bilionário. Eu sou uma estudante que serve mesas para pagar as contas. Isso importa? Questionou ele, apertando levemente sua mão. No mundo real? Sim, importa, respondeu ela, com a pragmática honestidade que ele tanto admirava. As pessoas vão falar, julgar, criar problemas. Seu pai é apenas o primeiro de muitos obstáculos. Caio sabia que ela estava certa. Já podia imaginar as manchetes em colunas sociais, os sussurros nos corredores corporativos, as insinuações maldosas. Luísa seria escrutinada, seu passado investigado, seus motivos questionados, e ele próprio enfrentaria o julgamento de seus pares, talvez até a desconfiança de investidores e parceiros de negócios. Mas naquele momento, naquele estúdio iluminado suavemente, com o perfume de tintas ainda presente no ar e o som do piano ainda ecoando em seus ouvidos, nada disso parecia realmente importar. Então enfrentaremos esses obstáculos, disse simplesmente. Juntos. Inclinou-se e a beijou. Um beijo que selava uma promessa não verbalizada. Quando se separaram, Luísa sorria, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos que não passou despercebida por Caio. O que foi? Sei perguntou acariciando seu rosto. Tenho medo, admitiu ela. Medo de que um dia você acorde e perceba que isso foi apenas uma fase, uma rebeldia temporária contra as expectativas de sua família. A insegurança em sua voz atingiu Caio profundamente. Luísa, sempre tão confiante e determinada, também tinha suas vulnerabilidades. Isso não é uma fase, Luísa, garantiu, segurando seu rosto entre as mãos. É um despertar. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores, mais intenso, mais urgente, carregado de emoções até então contidas. As mãos de Caio encontraram a cintura dela, enquanto Luísa entrelaçava os dedos em seus cabelos, puxando-o para mais perto. O tempo pareceu suspender-se, enquanto exploravam essa nova dimensão de sua conexão. O banco do piano deu lugar ao tapete macio do estúdio, suas roupas formando uma trilha descuidada pelo caminho. Sob a luz suave das lâmpadas e o olhar silencioso das telas inacabadas, eles se descobriram de uma forma nova e íntima, cada toque uma revelação, cada suspiro uma confissão. Não eram mais o empresário e a garçonete, mas apenas Caio e Luísa, duas pessoas encontrando conforto e paixão nos braços um do outro. Muito depois, aninhados sobre almofadas improvisadas, Caio observava o perfil de Luísa contra a escuridão do lado de fora. Parecia impossível que há apenas algumas semanas ela fosse uma estranha, uma garçonete que o surpreendera respondendo em francês perfeito. Agora, parecia que a conhecia há uma vida inteira. No que está pensando? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. Em como a vida é imprevisível, respondeu traçando o contorno de seu ombro com os dedos. Se alguém me dissesse há um mês que eu estaria aqui, neste lugar que evitei por anos com você, teria achado impossível. Luísa sorriu, apoiando o queixo em seu peito. A vida tem um jeito estranho de nos surpreender. Quando decidi trabalhar no Maison Française, foi puramente por necessidade financeira. Nunca imaginei que encontraria alguém como você lá. Alguém como eu? Um cliente arrogante que faz comentários desrespeitosos em francês? Brincou Caio, embora houvesse uma ponta de vergonha genuína na lembrança. Um homem complexo, escondendo um coração sensível atrás de uma fachada de frieza. Corrigiu ela, beijando seu peito suavemente. Um artista frustrado, forçado a ser um homem de negócios. A observação era tão precisa
que Caio sentiu como se ela tivesse olhado diretamente para sua alma. Você me conhece melhor em algumas semanas do que pessoas que convivem comigo há anos, comentou maravilhado. Talvez porque eu veja você, não o cargo ou o nome de família. Ficaram em silêncio por um momento, apreciando a quietude da noite e o conforto da presença um do outro. Lá fora, grilos cantavam e, ocasionalmente, uma coruja soava ao longe, sons da natureza que raramente se ouviam no centro urbano do Recife. Poderíamos ficar aqui esta noite? Sugeriu Luísa, quebrando o silêncio. É tão pacífico. Claro, concordou Caio imediatamente. O quarto principal está sempre pronto para uso. A governanta vem 2 vezes por semana manter tudo em ordem, mesmo que ninguém use a casa. Que desperdício, comentou Luísa sem julgamento, apenas constatando um fato. Um lugar tão especial ficar vazio. Você tem razão, concordou Caio, percebendo pela primeira vez o quão irracional era manter uma propriedade como aquela, apenas como um memorial intocado. Talvez seja hora de trazer vida de volta a esta casa. Vestiram-se e, de mãos dadas, exploraram o resto da propriedade. Caio mostrou a Luísa os jardins que sua mãe desenhara pessoalmente, o pequeno lago onde costumava nadar nos verões de sua infância, a varanda onde a família tomava café da manhã nas raras ocasiões em que seu pai se permitia um fim de semana, longe do trabalho. A casa principal era aconchegante e elegante, com 5 quartos, uma biblioteca bem abastecida e uma cozinha ampla que refletia o prazer que Cecília tinha em cozinhar para amigos e familiares. Tudo estava impecavelmente conservado, como se esperando o retorno dos proprietários a qualquer momento. No quarto principal, uma cama king size dominava o espaço, coberta por uma colcha de algodão em tons de azul que combinava com as cortinas leves nas janelas. Havia fotografias emolduradas nas mesinhas de cabeceira. Caio criança com os pais, Cecília e Arnaldo no dia de seu casamento, a família reunida em diversos momentos felizes. Seu pai parece diferente nestas fotos, observou Luísa, examinando uma imagem onde Arnaldo sorria abertamente, abraçando Cecília por trás enquanto ela pintava. Mas, leve. Ele era diferente quando minha mãe estava viva, confirmou Caio, com um toque de tristeza. Eles tinham um casamento genuinamente feliz, apesar de suas diferenças. Minha mãe humanizava, trazia equilíbrio à sua obsessão com os negócios. E após a partida dela, ele se fechou completamente. Mergulhou ainda mais no trabalho, como se fosse a única coisa que lhe restasse, explicou Caio, sentando-se na beirada da cama. Nós dois reagimos de forma similar, na verdade. Trabalhar era mais fácil do que sentir. Luísa sentou-se ao seu lado, apoiando a cabeça em seu ombro. Vocês são mais parecidos do que você imagina. A observação pegou Caio de surpresa. Nunca tinha considerado as similaridades entre ele e o pai, apenas as diferenças que sempre pareciam colocá-los em rota de colisão. Talvez você esteja certa, admitiu, passando o braço ao redor de sua cintura. É assustador pensar que posso estar repetindo os padrões dele. Com uma diferença crucial, apontou Luísa, olhando-o nos olhos. Você está começando a questionar esses padrões, a buscar algo mais. Beijaram-se novamente. Um beijo suave e reconfortante que logo se aprofundou, reavivando o desejo que haviam descoberto no estúdio. Desta vez, fizeram amor lentamente, saboreando cada sensação, cada sussurro, cada batida de coração acelerado. Depois, enquanto Luísa dormia pacificamente ao seu lado, Caio permaneceu acordado, observando o teto e pensando em como sua vida havia mudado completamente em tão pouco tempo. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo, verdadeiramente presente no momento, não apenas cumprindo obrigações ou alcançando metas arbitrárias. E tudo por causa de uma frase em francês que nunca deveria ter dito, respondida por alguém que nunca deveria tê-lo entendido. Na manhã seguinte, Luísa acordou com o cheiro de café fresco e o som de atividade na cozinha. Vestindo uma camisa de Caio que encontrou dobrada em uma gaveta, seguiu o aroma tentador. Encontrou-o preparando o café da manhã,
usando ingredientes que aparentemente a governanta mantinha estocados para emergências. Ovos, pão, frutas e queijo estavam dispostos sobre a bancada, e Caio, com as mangas arregaçadas, operava a cafeteira como se fosse uma tarefa que realizava todos os dias. "Bom dia", sorriu ele ao vê-la. "Espero que goste de ovos mexidos. É praticamente a única coisa que sei fazer sem queimar a cozinha." Luísa sorriu, encostando-se no batente da porta para observá-lo. Caio Tavares Mendonça cozinhando. Isso definitivamente não estava no script. "Há muitas coisas sobre mim que não estão no script", respondeu ele com um sorriso maroto, servindo café em 2 xícaras. "Açúcar? Só um pouco." Sentaram-se na varanda para tomar café da manhã, observando o sol da manhã iluminar o jardim e o lago. Era uma cena de tranquilidade perfeita, como se o mundo exterior, com suas complicações e expectativas, simplesmente não existisse. "O que você acha de vir aqui mais vezes?" perguntou Caio, quebrando o silêncio confortável. "Nos fins de semana, talvez?" "Eu adoraria", respondeu Luísa sinceramente. "Este lugar é mágico. E o piano está esperando por alguém que realmente saiba como tocá-lo", acrescentou ele, com um sorriso caloroso. "Não é o único tesouro escondido aqui", comentou ela, cobrindo a mão dele com a sua. "Vi uma prancheta de desenho no estúdio. Era sua?" Caio assentiu, um pouco surpreso que ela tivesse notado. "Minha mãe a comprou para mim quando comecei a faculdade de arquitetura. Eu vinha aqui nos fins de semana para trabalhar em projetos pessoais, coisas que não faziam parte do currículo formal. Você deveria retomá-la", sugeriu Luísa, com aquela honestidade direta que ele admirava. "O desenho que vi no parque mostrava um talento genuíno." Caio hesitou, pensando nas implicações de reabrir essa parte de sua vida. "Não sei se tenho tempo para isso agora." "Todos temos tempo para o que priorizamos, Caio", respondeu ela suavemente. "É apenas uma questão de escolha." As palavras pairaram entre eles, carregadas de significados que iam muito além do simples desenho. Era sobre escolhas de vida, sobre autenticidade, sobre ter coragem de seguir paixões adormecidas. Terminaram o café da manhã em um silêncio contemplativo, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O toque do celular de Caio quebrou o momento. "É Letícia", disse ele, olhando para a tela com uma expressão resignada. "Deve ser importante para ela ligar num domingo de manhã." Afastou-se para atender e Luísa aproveitou o momento para admirar novamente a beleza serena do lugar. Podia entender perfeitamente por que Cecília Tavares havia escolhido este refúgio para sua expressão artística. Havia uma energia especial ali, uma sensação de possibilidades ilimitadas. Quando Caio retornou, sua expressão havia mudado. A serenidade da manhã dera lugar à tensão familiar que costumava carregar. "Problema?" perguntou Luísa, reconhecendo os sinais. "Crise com o projeto na orla", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. "Preciso voltar à cidade imediatamente. Preciso voltar à cidade imediatamente." Luísa assentiu, compreensiva, embora um leve véu de decepção tenha passado por seus olhos. "Claro, entendo. O dever chama." O caminho de volta ao Recife foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A bolha de felicidade que haviam criado no refúgio parecia se dissipar à medida que a cidade se aproximava, com suas demandas e expectativas. "Posso te deixar em casa antes de ir para o escritório?" perguntou Caio enquanto entravam na zona urbana. "Na verdade, seria melhor me deixar na universidade", respondeu Luísa. "Tenho aquele trabalho para entregar amanhã, lembra? A biblioteca estará aberta até às 18 horas. Caio assentiu, desviando o percurso em direção à Universidade Federal de Pernambuco. Quando pararam em frente ao portão principal, Luísa hesitou antes de sair do carro. "Vai ficar tudo bem?" perguntou, notando a tensão que se acumulava na postura dele. "Sim, apenas alguns problemas com licenciamentos ambientais", respondeu Caio, forçando um sorriso. "Nada que eu não possa resolver." Trocaram um beijo rápido antes que ela saísse, prometendo-se falar mais tarde. Enquanto observava Luísa afastar-se com sua bolsa carregada de livros, Caio sentiu um aperto no peito. 2 mundos tão diferentes, momentaneamente unidos, agora se separando novamente pela força da realidade. Ao chegar ao escritório, encontrou um cenário de crise. Seu pai já estava na sala de reuniões principal,
junto com o diretor jurídico e vários executivos. Todos pareciam tensos e cansados, como se estivessem ali há horas. Finalmente, comentou Arnaldo quando Caio entrou sem disfarçar seu desagrado. Onde você estava? Estamos tentando te contatar desde ontem à noite. Eu estava fora de área, respondeu Caio secamente, assumindo seu lugar à mesa. Qual é a situação? A crise era ainda pior do que Letícia havia indicado. Um grupo ambientalista obtivera uma liminar suspendendo todas as obras do empreendimento Marina Boa Viagem, alegando irregularidades no estudo de impacto ambiental e possíveis danos ao ecossistema de Manguezal Próximo. A imprensa já havia pego a história, e manchetes negativas começavam a circular nas redes sociais. Precisamos agir rápido ou perderemos milhões, explicava o diretor jurídico, mostrando projeções de prejuízos em um gráfico alarmante. Talvez seja a hora de acionar nossos contatos no tribunal. Caio observou as expressões ao redor da mesa. Determinadas, calculistas, prontas para fazer o que fosse necessário para proteger o investimento. Era o mundo em que sempre vivera, onde problemas eram resolvidos com poder, influência e, quando necessário, métodos que beiravam a ilegalidade. Quais são exatamente as alegações dos ambientalistas? Perguntou, ignorando a sugestão de interferência judicial. Alegam que o estudo ambiental ignorou os impactos sobre uma espécie de caranguejo endêmico do manguezal, respondeu um dos técnicos presentes, e que o sistema de drenagem proposto poderia alterar permanentemente o equilíbrio do ecossistema. E eles estão certos? Insistiu Caio, para surpresa de todos na sala. Um silêncio desconfortável se instalou antes que o técnico respondesse hesitantemente. Bem, o estudo realmente simplificou algumas questões, seguindo o padrão usual da indústria. Arnaldo interveio, impaciente. Isso não importa agora. O que importa é reverter essa liminar e retomar as obras o mais rápido possível. Cada dia parado são centenas de milhares em prejuízo. Caio sentiu uma estranha clareza se formar em sua mente, como se estivesse vendo a situação de uma perspectiva completamente nova. E se eles estiverem certos? Perguntou calmamente. E se nosso projeto realmente representar uma ameaça ao ecossistema? Seu pai o encarou com uma mistura de surpresa e irritação. Do que você está falando? Desde quando te preocupa um punhado de caranguejos? Não se trata apenas dos caranguejos, pai. É sobre fazer as coisas da maneira certa, respondeu Caio, sentindo uma convicção crescente. Proponho uma revisão completa do projeto. Podemos redesenhá-lo para minimizar o impacto ambiental. Isso atrasaria o cronograma em meses, protestou um dos diretores. Os investidores ficariam furiosos. Os investidores ficariam mais furiosos se associássemos o nome deles a um desastre ambiental, contrapôs Caio, levantando-se. Senhores, peço que me deixem a sós com meu pai, por favor. Após algumas trocas de olhares confusos, todos se retiraram da sala, deixando pai e filho frente a frente. O que está acontecendo com você, Caio? Perguntou Arnaldo assim que a porta se fechou. Primeiro essa garçonete, agora essa súbita consciência ambiental. Você sabe quanto dinheiro está em jogo nesse projeto? Sei exatamente quanto dinheiro está em jogo, respondeu Caio, mantendo-se firme. E também sei que temos uma oportunidade de fazer algo diferente. Algo melhor. Caminhou até a janela, observando a vista panorâmica do Recife, os rios serpenteando pela cidade, as pontes conectando ilhas e bairros, o oceano ao fundo. Estive na casa de mamãe ontem, revelou, virando-se para encarar o pai. Pela primeira vez em anos, realmente estive lá. Não apenas de passagem, mas presente, sentindo o lugar, lembrando do que ela valorizava. Algo no rosto de Arnaldo mudou ao ouvir a menção de Cecília, uma sombra de vulnerabilidade raramente vista. E o que isso tem a ver com o projeto da Marina? Perguntou com voz mais contida. Mamãe sempre dizia que poder sem propósito é vazio, citou Caio, lembrando-se de conversas da infância. Construímos, construímos e construímos, mas para quê? Para acumular mais dinheiro que já não sabemos como gastar? Para impressionar pessoas que não se importam conosco? Arnaldo sentou-se pesadamente, parecendo subitamente mais velho e cansado. Seu idealismo é admirável, filho, mas os negócios não funcionam assim. Podem funcionar,
insistiu Caio, sentando-se ao lado do pai. Podemos ser melhores. Podemos construir algo que não seja apenas lucrativo, mas também benéfico. Um legado verdadeiro. E essa garçonete inspirou toda essa transformação em você? Perguntou Arnaldo com um toque de ironia, mas sem a hostilidade anterior. Luísa, corrigiu Caio firmemente. E sim, ela me ajudou a enxergar coisas que eu havia esquecido. Mas a mudança estava dentro de mim o tempo todo, esperando para acontecer. Por longos momentos, Arnaldo observou o filho em silêncio, como se o visse de verdade pela primeira vez em anos. Você se parece com ela, disse finalmente com voz suave. Não apenas fisicamente. Tem a mesma teimosia, a mesma paixão que Cecília tinha. Isso é um elogio? Perguntou Caio, com um leve sorriso. O maior que posso fazer, respondeu Arnaldo, retribuindo o sorriso relutantemente. Sua mãe era a pessoa mais extraordinária que já conheci. O momento de vulnerabilidade compartilhada entre pai e filho foi interrompido pelo toque do celular de Caio. Era uma mensagem de Luísa. Encontrei algo interessante sobre mediação ambiental em projetos costeiros. Podemos conversar quando você estiver livre. Uma ideia começou a se formar na mente de Caio, uma solução que talvez pudesse satisfazer todas as partes envolvidas. Pai, e se pudéssemos transformar esse problema em uma oportunidade? Propôs com um entusiasmo renovado. E se, em vez de lutar contra os ambientalistas, nos uníssemos a eles? Redesenhar o projeto para incluir um centro de pesquisa e preservação do manguezal. Arnaldo ergueu as sobrancelhas intrigado. Você está sugerindo gastar mais dinheiro para resolver um problema que poderíamos eliminar com algumas ligações? Estou sugerindo investir em algo que nos daria uma vantagem competitiva única, corrigiu Caio. Imagine as manchetes. Grupo Tavares Mendonça revoluciona a construção sustentável. Os compradores de alto poder aquisitivo estão cada vez mais conscientes ambientalmente. Seria um diferencial de mercado incrível. Arnaldo ponderou por um momento, sua mente analítica processando rapidamente os prós e contras. Precisaríamos de um plano detalhado, números, projeções, um novo estudo de viabilidade. Eu posso liderar isso, ofereceu Caio, sentindo uma empolgação que não experimentava há anos. De fato, gostaria de redesenhar pessoalmente a parte do centro ambiental. Você? Questionou Arnaldo surpreso. Pensei que tinha abandonado a arquitetura. Talvez seja a hora de integrar todas as partes de quem sou, respondeu Caio com uma confiança tranquila. O executivo e o arquiteto, o homem de negócios e o artista. Algo na determinação do filho pareceu finalmente alcançar Arnaldo. Ele assentiu lentamente. Muito bem, você tem uma semana para me apresentar um plano preliminar. Se for viável, seguiremos por esse caminho. Nos dias que se seguiram, Caio mergulhou de corpo e alma no novo projeto. Instalou uma prancheta de desenho em seu escritório, para espanto de Letícia e dos outros funcionários. As noites na casa da Orla tornaram-se frequentes, com Luísa sempre ao seu lado, ora tocando piano enquanto ele desenhava, ora contribuindo com seu conhecimento em mediação internacional, que se mostrou surpreendentemente valioso para negociar com os ambientalistas. Quando finalmente apresentou o novo conceito para a diretoria, a reação foi de admiração unânime. O projeto Marina Boa Viagem havia se transformado em um empreendimento verdadeiramente inovador, um complexo residencial de luxo integrado a um centro de pesquisa e conservação do ecossistema de manguezal, com design inspirado nas próprias formas orgânicas do ambiente natural. Isso é extraordinário, comentou um dos diretores mais antigos, examinando os desenhos detalhados. Nunca vi nada semelhante no mercado brasileiro. É apenas o começo, respondeu Caio, trocando um olhar cúmplice com o pai. Tenho outros projetos em mente. O principal deles, que ainda não havia revelado à diretoria, era o Centro Cultural Cecília Tavares, que seria construído no terreno de um antigo armazém no Recife Antigo. O projeto, que já começava a tomar forma em sua prancheta, incluiria uma galeria de arte, salas de concerto e, o mais importante, uma escola de música gratuita para crianças de comunidades carentes. 3 meses depois, enquanto supervisionava o início das obras do Centro Ambiental na Marina, Caio recebeu uma ligação de Luísa. Consegui! Exclamou ela,
mal contendo a excitação em sua voz. O artigo foi aceito para publicação no Journal of International Relations. Isso é maravilhoso, respondeu Caio, genuinamente feliz por ela. Precisamos comemorar. Que tal um jantar especial hoje à noite? Tenho uma ideia melhor, sugeriu Luísa. Me encontre na casa da Orla às 7. Tenho uma surpresa para você também. Quando Caio chegou à casa, que agora frequentemente chamava de nosso refúgio, encontrou Luísa ao piano no estúdio, tocando uma melodia que ele não reconheceu, algo alegre e ao mesmo tempo profundo, com um toque de nostalgia. É lindo, comentou, aproximando-se para beijá-la. O que é? Uma composição minha, respondeu ela com um misto de orgulho e timidez. Venho trabalhando nela nas últimas semanas, sempre que você está ocupado com os projetos. Caio a olhou com surpresa e admiração. Você compõe? Por que nunca me contou? Era algo que fazia quando era mais jovem, antes de desistir da carreira musical, explicou Luísa, dedilhando suavemente algumas notas. Mas recentemente, com tanto tempo neste piano maravilhoso, a inspiração voltou. Caio sentou-se ao lado dela no banco, profundamente tocado pela revelação. Tem um título? Luísa sorriu, um sorriso radiante que iluminava todo o seu rosto. Quando ela respondeu, é sobre nosso encontro, sobre como uma simples frase em francês mudou nossas vidas. As palavras atingiram Caio como uma onda de emoção. De repente, todas as mudanças dos últimos meses cristalizaram-se em um momento de clareza absoluta. Sabia exatamente o que precisava fazer. Pegou a mão de Luísa e a conduziu até o jardim, onde o pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa, refletindo-se nas águas plácidas do lago. Luísa, estes meses com você têm sido os mais transformadores da minha vida, começou, sentindo o coração acelerar. Você me ajudou a redescobrir partes de mim que eu acreditava perdidas para sempre. Me ensinou que é possível conciliar responsabilidade com paixão, dever com felicidade. Ela o observava com olhos brilhantes, emocionada com a intensidade de suas palavras. Você também transformou minha vida, Caio. Me fez acreditar novamente em meus sonhos. Ele respirou fundo, reunindo coragem para o que viria a seguir. De um bolso interno do paletó, tirou uma pequena caixa de veludo azul. Encontrei isso entre as coisas da minha mãe, explicou, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de ouro branco com uma única safira. Era dela, um presente do meu pai quando se conheceram. Gostaria que agora fosse seu. Os olhos de Luísa se arregalaram em surpresa, lágrimas se formando em seus cantos. Caio, isso é um pedido, confirmou ele, ajoelhando-se diante dela. Luísa Rodrigues, você me daria a honra de se casar comigo? O sim dela veio em meio a lágrimas de alegria, seguido por um abraço tão apertado que quase os fez cair no gramado. Quando finalmente se separaram, Luísa tinha algo mais para compartilhar. Eu também tenho uma notícia, disse, com uma expressão que misturava nervosismo e felicidade. Não planejamos isso, mas estou esperando um bebê. A revelação atingiu Caio como um relâmpago de pura alegria. Um filho, uma nova vida, um novo começo. A continuação de um legado que agora ele entendia de forma completamente diferente. Isso é perfeito, sussurrou, colocando suavemente a mão sobre a barriga ainda plana dela. Absolutamente perfeito. 6 meses depois, uma multidão se reunia para a inauguração do Centro Cultural Cecília Tavares, no coração do Recife antigo. O imponente edifício, que harmonizava elementos históricos da arquitetura pernambucana com traços modernos e sustentáveis, era o primeiro projeto arquitetônico de Caio a se tornar realidade. No saguão principal, uma placa discreta contava a história do lugar, dedicado à memória de Cecília Tavares, que nos ensinou que a arte é a linguagem mais universal e as futuras gerações para que nunca percam sua voz criativa. Luísa, agora com a barriga de 6 meses proeminente sob um elegante vestido verde, estava ao lado de Caio durante o corte da fita inaugural. Ao seu lado, surpreendentemente, estava Arnaldo Mendonça, que nos últimos meses havia se aproximado gradualmente do filho e da futura nora, especialmente após saber que seria avô. Ela estaria orgulhosa?
comentou Arnaldo discretamente, enquanto os fotógrafos registravam o momento. De você, do centro, de tudo o que você construiu. Nós construímos, pai, corrigiu Caio, incluindo-o no feito. E continuaremos construindo, de uma forma diferente agora. Após as formalidades, enquanto os convidados exploravam as instalações, Caio conduziu Luísa até uma sala especial no coração do edifício. Era uma sala de música intimista, com um piano de cauda Steinway no centro, réplica exata do que havia na casa da Orla. Este é o coração do centro, explicou mostrando a placa na porta. Sala Luísa Rodrigues, Programa de Educação Musical. Os olhos dela se encheram de lágrimas ao perceber o significado. Você vai dirigir o programa educacional, continuou Caio apertando suavemente sua mão. Crianças que, como você, têm talento mas não têm recursos, encontrarão aqui não apenas instrumentos e aulas, mas inspiração e oportunidades. Caio, isso é... Ela tentou encontrar palavras, emocionada demais para completar a frase. É apenas o começo, garantiu ele, beijando-a suavemente. Nosso começo. Naquela noite, quando todos os convidados já haviam partido e apenas os funcionários permaneciam no centro, preparando-o para o primeiro dia oficial de funcionamento, Luísa sentou-se ao piano da sala que levava seu nome. Com Caio ao seu lado, tocou novamente a composição quando ela respondeu, agora completa e aprimorada. As notas flutuaram pelo espaço acusticamente perfeito, contando sem palavras a história de dois mundos que se encontraram através da música, da arte e de uma resposta inesperada em uma língua que não deveria ter sido compreendida. E enquanto a música preenchia o ambiente, o bebê que carregavam, que mais tarde descobririam ser uma menina que chamaram de Cecília, moveu-se como se também estivesse dançando ao ritmo da melodia, conectando passado, presente e futuro em uma harmonia perfeita. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Caio e Luísa tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais histórias que exploram as transformações que o amor verdadeiro pode trazer às nossas vidas, criamos uma playlist especial com narrativas igualmente emocionantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda da tela. Se esta história despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente trazemos novas histórias que revelam a complexidade e a beleza das relações humanas. O que vocês acharam do desfecho de Caio e Luísa? Compartilhem suas impressões nos comentários. Estamos ansiosos para ler suas reações e sugestões para nossas próximas narrativas.